queridos irmãos e ouvintes. Aqui é o Lirley Magaldi. Emerson Kochemborger. E novamente nós estamos aqui para falar desse livro precioso. E hoje é o último episódio dessa série aqui, Chamados, Escolhidos e Fiéis, do autor Pedro Dong. E nós vamos estar abordando, já puxando um pouco, Emerson, da palavra da semana anterior, que a gente tratou sobre a igreja em Filadélfia, que é a igreja do amor fraternal, do amor entre os irmãos, uma igreja que agrada a Deus. Agrada a Deus. Uma igreja cheia do amor, né, do Senhor. Mas a igreja, o que é a igreja? A igreja, ela tem um propósito. Para que Deus nos chamou? Aonde que Deus quer que a gente seja fiel? Então a igreja, ela é um grupo de reis e sacerdotes. Isso mesmo. Então 1 Pedro 2,9, Apocalipse capítulo 1 fala que ele nos constituiu reino e sacerdotes. E Êxodo 19 fala que Deus queria que o povo de Israel fosse um reino de sacerdotes. Mas peraí, é rei ou é sacerdote? Como que fica essa coisa, né? Desde quando Deus tem esse propósito de nos tornar reis e sacerdotes, né? Acho que tem um texto, né? Desde a criação. Desde o início, né? Desde o início. Primeiramente o Senhor formou o homem, né? Sim. Então ele formou o homem com o DNA dele. Amém. É o DNA de Deus que está em você. Olha que maravilha, né? Sim. E aí o Senhor, através disso, por que Ele quer nos transformar em reis, em sacerdotes fiéis ao Senhor, né? E aqui tem um versículo que fala assim, ó, que tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden. O quê? Para cultivar e guardar. Quer falar um pouquinho sobre cultivar e guardar? Opa, eu não sou... São duas palavrinhas... Eu não sou um bom... sensacionais aqui. Cultivador de plantas, né? Mas também não precisa. É isso aí. Porque quando Deus falou para Adão cultivar e guardar, pensa comigo, antes da queda, se Adão ali tropeçasse ou espirrasse, derrubasse uma semente, não tinha o mal ali, né? Aquela semente brotaria, não tinha erva daninha, não tinha aquela semente brotaria. Não havia problema, então, cultivar, né? Então não era para cultivar o jardim físico ali. Não. Né? Deus colocou o homem diante da árvore da vida. Amém. Diante da árvore da vida. Isso mesmo. Ou seja, o que Deus queria é que Adão cultivasse a vida de Deus dentro dos seus descendentes. Dentro, né, dos descendentes de Adão e Eva, a vida fosse cultivada dentro deles. Que vida? A vida de Deus, a vida eterna de Deus. Por isso Deus pôs o homem na frente da árvore da vida. Amém. E guardar do quê? Se o homem deu o nome para o leão, deu nome para todos os animais que a gente poderia ter medo. Está guardado do quê? Né? Ele vai guardar do que ele manda em tudo. O homem, tudo. Né? Adão era alguém capaz, era alguém que usava 100% da sua capacidade Deus disse, cerebral, né? Dominar, né? Ele dominava sobre peixes do mar, sobre tudo. Então era guardar do quê? É óbvio que Deus estava falando de guardar de algo espiritual. Amém. De guardar de Satanás, de guardar da serpente. Né? Infelizmente, Adão e Eva falharam. Né? Mas essa linha do guardar a vida, ela percorre toda a Bíblia. Isso. Só que a Bíblia, no decorrer ali da história bíblica, ela vai dar o nome de sacerdócio. O que é sacerdócio? É guardar a vida. Qual era a função do sacerdote? Era fazer com que a vida de Deus crescesse nas pessoas ali que o sacerdote cuidava. Ele tinha a função de apresentar todo homem para Deus. Né? O sumo sacerdote, até na estola sacerdotal, tinha aqui, ó, no peitoral, tinha o nome, 12 pedras, e cada pedra tinha o nome das 12 tribos de Israel, e no ombro, em cada ombro, tinha uma pedra, e aqui tinha 6 nomes de tribo de Israel, aqui tinha outros 6. Ou seja, o sumo sacerdote ele tinha a função de levar o povo de Deus sobre os ombros e sobre o coração, e apresentá-los diante de Deus. Então ele era um intercessor, o sumo sacerdote ele tinha essa função, e ele ensinava o povo a buscar Deus. Essa era a função do sumo sacerdote. Já a linha do guardar é a linha da realeza. Guardar, ou seja, o rei ele tinha autoridade para impedir que os inimigos destruíssem o povo de Deus, para impedir que os inimigos atacassem. O rei formava exércitos, o rei ele tinha preocupação de guardar o povo de Deus.
essa era a preocupação de proteger o povo de Deus dos ataques do inimigo. E outra função do rei era apresentar Deus para os homens. Quando os homens olhavam para o rei, eles tinham que ter a sensação: Deus é majestoso. Deus é o verdadeiro rei. Deus é quem governa. Amém. Então isso aí é a linha do sacerdócio da realeza que nós vamos ver hoje. É a lição, é o capítulo, acho que 5 e 6 desse livro aqui, né? Tu vê que interessante, né? Tu falando sobre o sacerdócio e sobre essa questão do guardar, né? De nós sermos guardados pelo Senhor, né? Como mudou muito, né? O Antigo Testamento, tu citou bastante o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, se nós olharmos, ele tem diversas leis. Em Levítico ali tem mais de 600 leis, se você pegar. Sim. Mas essas leis salvaram o homem, guardaram o homem das coisas? As leis não guardaram o homem. Verdade. Não salvaram o homem. Sim. Né? As leis serviram para quê? Até guardaram um pouco, mas Sim, não mas não era algo muito exterior, né? Era algo muito exterior ainda, né? Então, o que acontece? Então, Jesus ele veio a essa terra justamente para mostrar que o guardar e o cultivar é algo interior. Né? Então, o que Deus quer? Deus quer de você e de mim que nós guardamos e cultivamos o nosso interior. Amém. As coisas de Cristo que estão em nós, após sermos salvos, sermos eleitos por Deus, isso precisa crescer e evoluir. Né? Então, é isso que Deus quer. Deus quer o quê? Guardar você, claro, primeiramente guardar você das coisas dessa terra. Sim. Né? Desse mundo, Isso, desse mundo, do mal, das coisas que aflitam, né? que aflige esse mundo. Né? Mas o que o Senhor verdadeiramente quer é que você cultive o que está no seu interior. É verdade. Que cresça, que esse espírito brote de você. E faça o quê? Expanda para as outras pessoas. Sim. Né? Isso é uma verdadeira função de um sacerdote. Amém. Essa é a função do sacerdote. Amém. Né? Na oração ali em Mateus 6, que Jesus ensina os discípulos, mostra bem isso, né? Olha a preocupação de Jesus. Pai nosso. Ou seja, Jesus estava querendo assim, ó, gente, vamos entender que nós temos um Pai. Se você entregar a sua vida para Jesus, se você crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, se você crê no sangue que Ele derramou ali, que nos lava de todo pecado, novamente, né? Deus não está chamando super-homens, Deus está chamando justamente os pecadores para o arrependimento. E quando eu me arrependo e confesso, o sangue é aplicado, me lava. Né? Mas não é só isso, Ele quer que eu me alimente, que eu cultive essa vida interior. Como que eu vou fazer isso? Orando, invocando o nome do Senhor. Eu preciso ter um relacionamento com o nome do Senhor. E aí vem a palavra, lendo a Bíblia, né? Os orando. livros espirituais. Sim. O livro Chamados, Escolhidos e Fiéis vai te ajudar muito nisso. Sim. Né? E aí a gente vai buscando o Senhor, vai clamando o Senhor e vai tendo essa intimidade que a gente viu no episódio anterior, vai tendo essa intimidade com Deus. E aí a vida de Deus vai crescendo dentro de você. E essa vida vai gerando uma autoridade dentro de você. E cada vez mais você vai se tornando um sacerdote e um rei. Né? Ou seja, nós somos filhos do rei. Vamos nos tornar. E aí, na sequência da oração ali, Pai nosso que estás nos céus, né? Santificado seja teu nome, ou seja, um relacionamento com o nome. Venha a nós o teu reino, ó, realeza aí. Realeza. Ó, venha a nós o teu reino. E aí, o cultivar. Né? Perdoa a gente como a gente perdoa os outros, perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra a gente do maligno, livra a gente desse mal, ou seja, porque teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória para sempre, ou seja, é totalmente uma questão de reino e sacerdote. Essa é a vida cristã. Amém. Né? E tem um versículo, eu não sei se eu posso aplicar esse versículo, até interessante, você pode me ajudar. Em Ageu ali 2:9, tem aquele versículo que a glória da segunda casa, sendo maior que a glória da primeira casa. Eu posso transportar isso do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Sem eu dúvida, posso trazer isso? Porque ele estava falando sobre o povo de Israel ali, né? Ele estava falando do templo de Israel, mas eu posso trazer. Posso trazer, né? Então, para a experiência, né? Meus amados irmãos, a glória da segunda casa, hoje, tudo que nós temos hoje é muito precioso comparado ao que havia no Antigo Testamento. É muito mais precioso.
É com muita maior glória. Sim. Você pode hoje desfrutar de tudo isso que está dentro de você. Amém. É. Amém. Amém. E nós vamos... Estamos caminhando para o fim, né? Isso. Tanto do episódio quanto dessa série. E tem um texto, tanto em 1 Pedro 2,9, Amém. vou pedir até para o Emerson ler, Amém. mas antes tem uma profecia sobre Jesus que diz que nele haveria perfeita harmonia entre ambos os ofícios. Quais os ofícios? Entre o sacerdócio e a realeza. Ali houve um período no povo de Israel em que sacerdócio era uma coisa e realeza era outra. Quem era sacerdote não podia ser rei, quem era rei não podia ser sacerdote. Era separado. Mas em Cristo é tanto rei, segundo Amém. a ordem de Melquisedeque, Isso mesmo. quanto é sacerdote, porque Melquisedeque era um rei sacerdote. Então ele também é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele é rei pela linhagem de Judá e é sacerdote pela linhagem espiritual de Melquisedeque. E nesse texto de Pedro diz que o desejo de Deus é nos tornar também, ele nos chamou, ele nos escolheu e ele quer que sejamos fiéis para nos tornarmos reis e sacerdotes. Isso. Esse versículo que eu vou ler, ele vai relatar, é para você, é para mim também. Você e eu fomos chamados para a obra de Deus nessa terra. Sim. Para sermos reis e sacerdotes nessa terra. É uma honra. Amém. Servir o Senhor, né? Então eu vou ler. Vós, porém, sois raça eleita. Amém. Na King James é geração eleita. Amém. Você é uma geração eleita, Amém. Mateus. Você também que está nos assistindo, uma geração eleita, é uma raça eleita. Amém. Sacerdócio real. Olha aí. Sacerdócio e real aí não é de verdadeiro, não. É de reis. É de sacerdócio e reis. Isso. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém. A fim de quê? Mostrar. De mostrar, de proclamar, Amém. de falar as virtudes daquele que vos amou, daquele que vos chamou das trevas. Os chamou, chamados Isso. das trevas. Para onde? Para a sua sua maravilhosa luz. Amém. Amém. Senhor Jesus, que o Senhor realmente possa nos usar nessa terra. Amém. Que sejamos os reis, os sacerdotes, aquelas pessoas com que o Senhor possa confiar e contar nessa terra. Amém. Possamos ter esse coração. Amém. Que o Senhor abençoe a todos. Essa é a nossa mais profunda oração. Amém. Que o Senhor possa falar com cada um de vocês, cada um de nós aqui, né? A palavra é para todos nós. Que o Senhor possa nos transformar e que você também possa ser um chamado, Amém. Um escolhido, um fiel Isso mesmo. e um propagador das verdades da Bíblia, da vida de Deus. Você seja um sacerdote cultivador da vida de Deus e que você possa ser um rei que protege a vida Amém. de Deus, né? Impede que o mal chegue Amém. na sua casa, na sua família. Você é convidado para participar das nossas reuniões Amém. aqui em São Carlos, né? Tem o link na descrição aí. E compartilhe, dê seu like, dê o seu comentário, nos ajude nessa obra. Amém. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor.